1111. As moedas estrangeiras, pedras e metais preciosos serão depositados mediante determinação judicial no Banco do Brasil S.A., sem a incidência de custas e emolumentos, não sendo aplicável a vinculação de seguro para os bens e valores custodiados. Artigo 1111-A. O serviço de custódia terá âmbito estadual, sendo que a rede custodiadora será composta de agências e postos de atendimento, exclusivamente das agências de relacionamento situadas nos fóruns do Tribunal, e na ausência da agência mais próxima. Artigo 1111-B. O Banco do Brasil não fará a conferência do conteúdo do invólucro rubricado entregue pelo oficial de justiça ao servidor do tribunal, com os dados expressos no ofício que o acompanha, não respondendo por eventual divergência entre ambos, desde que o invólucro se mantenha devidamente lacrado, com rúbrica do oficial de justiça ou servidor do tribunal, devidamente identificado sobre a junção das partes coladas, capeado por ofício expedido pelo juízo respectivo, carimbado e chancelado pelo tribunal em 2 vias, com declaração de conteúdo pela autoridade competente. Artigo 1111-C. Para fins de retirada dos bens e valores custodiados pelo Banco do Brasil, deverá ser apresentado pelo oficial de justiça ou servidor do tribunal ofício expedido pelo juízo competente, solicitando a devolução do invólucro lacrado. Artigo 1111-D. O Banco do Brasil poderá recusar o acolhimento do pedido de custódia, apondo justificativa no próprio ofício, caso não preencha os requisitos de identificação do juízo competente, do oficial de justiça, servidor do tribunal ou o tipo de objeto apreendido não seja passível de custódia. Artigo 1112. Qualquer levantamento em conta judicial relativo a depósito realizado após 1º de março de 2017 será feito obrigatoriamente mediante utilização de mandado de levantamento eletrônico, emitido por meio do portal de custas, recolhimentos e depósitos, se o depósito for anterior à data mencionada ou se na unidade judicial ainda não estiver implantado o módulo de levantamento eletrônico, deverá ser utilizado o mandado de levantamento judicial, expedido pelo sistema informatizado oficial. É vedada a utilização de qualquer outro meio de levantamento, ressalvado o disposto nos parágrafos seguintes. Parágrafo 1º. Nos pagamentos feitos em continuação de forma periódica e sucessiva, desde que não impliquem o encerramento da conta judicial, é admitida a liberação por alvará, estendida a autorização aos casos de transferência de valores para a conta já existente. Parágrafo 2º. Em execuções fiscais ou ações referentes a tributos e contribuições federais, inclusive acessórios de interesse da União ou de suas autarquias, hipótese em que os valores são depositados na Caixa Econômica Federal. Artigo 1105 da NSCGJ. Também é admitida a liberação de valores por alvará. Parágrafo 3º. Em falências e insolvências civis, admite-se o levantamento por ofício assinado pelo escrivão judicial e pelo juiz e instruído com relação elaborada pelo administrador da massa, contendo os nomes dos credores habilitados, os respectivos números de CPF ou CNPJ, o valor e a classificação do crédito de cada um e os dados da conta bancária previamente indicada pelo credor para o pagamento. Parágrafo 4º. O credor habilitado
se não indicar conta bancária de sua titularidade. Para o fim do parágrafo 3º, somente poderá indicar conta bancária do seu advogado com poderes suficientes ou de sociedade de advogados por ele integrada. Parágrafo 5. Os alvarás e ofícios expedidos para levantamentos em contas judiciais serão firmados pelo escrivão judicial e juiz, com completa especificação do montante ou critérios para sua exata quantificação, bem como identificação das pessoas habilitadas, a tanto fixada a necessidade de revalidação anual nos casos de levantamentos por mandatários não advogados na causa. Parágrafo 6º. Salvo em relação a fazendas públicas e a entidades com personalidade de direito público, integrantes de administração pública direta ou indireta, o credor habilitado que intimado não indicar dados suficientes para pagamento, conforme os parágrafos 4 e 5 deste artigo, receberá o seu crédito em conta poupança, a ser aberta sem qualquer ônus em nome dele, na agência bancária em que depositados os recursos da massa, conforme instruções e cautelas definidas pelo Banco Central Brasil. Essa conta poupança poderá ser movimentada sem autorização judicial, devendo o banco comunicar a abertura da conta ao juízo do processo, bem como a realização das transferências, as contas indicadas, os respectivos valores atualizados e quaisquer óbices aos levantamentos determinados no ofício. Parágrafo 7º. As ordens de levantamento, quando possível, serão desmembradas quanto aos valores do crédito principal e quanto aos valores dos honorários advocatícios. O mandado relativo ao crédito principal será direcionado para a parte quando o advogado não tiver poderes para levantamento. O valor dos honorários que constituem direito próprio do advogado serão para ele direcionados ou para a sociedade de advogados por ele integrada, nos termos do artigo 85, caput, parágrafo 14 e 15 do Código de Processo Civil e dos artigos 22 e 23 da Lei 8.906 e OAB, no caso de o advogado ter poderes para dar e receber quitação, ser confeccionado um só mandado de levantamento que inclua o valor do crédito principal e o valor dos honorários. Apenas o advogado poderá levantar o valor integral. Parágrafo 8º. O formulário de solicitação do MLE, mandado de levantamento eletrônico, onde disponível essa modalidade de levantamento, deverá ser preenchido pelo advogado ou interessado, para a posterior juntada ao processo por meio de petição, se processo físico, ou pelo peticionamento eletrônico, se processo digital. O encaminhamento do formulário por petição ou pelo peticionamento eletrônico fica dispensado nas ações em que não seja obrigatória a atuação de advogado. O formulário encontra-se disponibilizado no portal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Despesas processuais, orientações gerais, formulário de MLE, mandado de levantamento eletrônico. Artigo 1113. O mandado de levantamento judicial será emitido devidamente numerado em campo próprio e assim sucessivamente, mediante preenchimento de formulário eletrônico oficial e respectiva impressão em 4 vias, havendo prévia autorização judicial, decisão nos autos. Para tanto, em seguida será submetido ao juiz para subscrição, contendo a data de emissão, após será arquivado em pasta própria, no aguardo da presença do interessado. Nessa oportunidade será assinado pelo escrivão e então completado com a data de expedição, que será consignada em campo próprio. A partir desta data, expedição, será contado o prazo de 30 dias de sua validade. Parágrafo 1º.
No preenchimento do mandado, no quadro Valor de Direito a retirar, o escrivão judicial registrará o valor em moeda nacional, sendo vedado o preenchimento em OTNs, UPC, BTN, percentais ou com uso de expressões saldo resíduo de conta ou equivalente, quando houver necessidade ou conveniência. Tais elementos poderão ser consignados no quadro Observações, valendo como simples referência. Parágrafo 2º. Quando houver prévia consulta sobre o saldo da conta ou movimentação, deverá constar do mandado o número do ofício resposta ou referência indicada pelo estabelecimento depositário. Parágrafo 3º. Na hipótese de o levantamento ser deferido a procurador, deverá constar do quadro respectivo o número da folha do processo, que contém a procuração com os poderes bastantes para receber e dar quitação. Artigo 1113-A. O mandado de levantamento eletrônico, MLE, será elaborado no sistema Portal de Custas, Recolhimentos e Depósitos, sujeito à conferência do escrivão ou responsável pela unidade, oportunidade em que será submetido à assinatura eletrônica do magistrado, que é irreversível. Ato contínuo, o documento será transmitido ao Banco do Brasil de forma eletrônica.